tá no filme. Mas agora voltando pros Absolute Cinema Morumbis. O negócio foi sábado. Domingo não sei o que negócio- pode ter sido bom aí, mas... Você se convenceu que o Zubeldia fazia mal pro São Paulo? Porque você era Eu- um Zubel louca. Zubelover. Zubel louca. Eu gostava do Zubeldia da postura dele, Jura? de campo, Eu gostava. Você é marqueteiro, Tirando né? um Você vê pouco- o cara se autopromovendo, você fala, pô, esse cara tem Tirando um marqueteiro. pouco dos cartões amarelos excessivos, eu gostava daquilo. Só que a teimosia do Zubeldia, que a gente já conversou várias vezes, de manter o Luciano no ataque, até o Luciano deu uma De entrevista, meia, aliás. né? De meia. O Luciano até deu uma entrevista, pegou e falou, acho que foi por um Zubeldia aquilo. Com certeza. Que ele pegou e falou, ó, o treinador me põe de meia, eu vou falar não, né? Quero Ele jogar. É funcionário, Quero ele é jogar. funcionário da equipe. E acho que a gente nunca falou do Luciano, a gente sempre falou da posição do Luciano aqui. Claro. Mas assim, eu vou deixar o Marcão para falar mais sobre o jogo, eu quero só falar taticamente da equipe, aproveitar que é uma equipe nova, né? É a equipe do Crespo, que pela primeira vez viu um Morumbi lotado, né? Lotado não, mas muito cheio. Sim, mas um Morumbi com Eu torcedor. ainda sonho de ver o Morumbi lotado. Mas é porque o que ele via é Pô, mas portão olha, foi fechado, quase 50 então- mil. Quase 50 A mil pra mim é lotação é lotado. 65. É. Quero ver 65. Mas nunca vai estar 65, Sombra. Não, já teve 112, 120. Já com teve, torcida. mas hoje não tem mais. Não tem Não, mais. quero ver. Então, cara, taticamente o São Paulo pra mim foi perfeito, cara. Pode falar que o segundo tempo foi um segundo tempo mais cauteloso, de administração, Sim. mas em nenhum momento, Sombra, Marcão, Bianca, o São Paulo correu realmente perigo. Aliás, um momento só. E aí, naquele momento é que a gente vê o goleiro que tem que fazer a diferença, que foi o Rafael. Fez a diferença no único momento, talvez, Dois, de né? perigo. Ah, mas outra Uma foi do no fim Romero. uma foi no fim do Mas a jogo. bola entra, Saiu o hein? gol ali. Ah, mas o Rafael defendeu as duas, e é isso que ele tem que estar. Mas Agora, eu acho que o placar não foi espelho do amasso que a gente fez em campo. não, foi porque muito mais. Foi muito mais. Foi muito eu mais. sei que a gente jogou contido e talvez até por um planejamento aí do Crespo, que eu sentia que o Zubeldia não tinha. Isso é a minha... eu acho que ele, sim, sempre tratou com muito respeito o São Paulo, desde que chegou, e se colocava dessa forma doida aí. Mas eu sinto que o Crespo veio com uma confiança e ele veio... Uma bagagem maior também. E com maior respeito, né? Eu acho que quando você tem convicção e certeza daquilo que você quer, ele veio disposto a entender o melhor de cada um dos jogadores. O exemplo aí do Luciano, já colocou na posição que o Luciano de saber jogar. E a gente tá colhendo os frutos aí já bons da vinda dele. Taticamente, pra mim foi perfeito. O trio de zaga, pra mim, perfeito. Assim, o Arboleda liderando a equipe, o Alan Franco, baita de um jogador, e o Ferrarese na posição dele, né? Até os alas, o Wendel, pra mim, foi o melhor do primeiro tempo, pra mim. Não foi o Luciano? O Luciano foi o destaque, mas assim, em termos de atividade em campo, foi o Wendel pra mim. E inesperado, né? Do nada o cara entrou. Teve que Ele entrar. entrou por causa de uma indisposição, sei lá, caganeira. Fala o que você quiser do Do Enzo. Enzo. E, cara, pra mim ele estreou naquele sábado. Ali foi a estreia do Wendel. Tomara que ele faça mais estreias. Assim. Tomara que ele mantenha essa estreia, né? E outra obra do destino, falem ou não, a entrada do Alisson no lugar do Oscar. O Oscar é nosso jogador, não quero que ele machuque nunca. Mas a entrada do Alisson deu mais consistência no meio de campo. O Alisson revezou com o Marcos Antônio essa função de ligação. Foi muito bem, na minha opinião, o Alisson foi bem. Só teve alguns erros de conclusão de gol. Erro de passe. Erro de passe para conclusão de gol. Mas o Alisson é um cara que corre muito, que ele é presente muito no campo. Ele ajudou mais a dominar o meio de campo. Né? Então. O Oscar Mais jogou um presente. pouco mais adiantado. E ele jogou muito pouco, né? E o ataque, né, gente? Luciano dentro da área, não vou me alongar muito. E o André Silva, que não fez gol nesse sábado, mas também ajudou bastante, abriu Deu muito assistência. espaço. E deu Marcos assistência. Antônio vale o destaque, né? Vale. O Bobadilha jogou Pô, muito jogou bem. demais. Também. Né? Bobadilha é outra surpresa do Crespo, acho que deve ter botado na cabeça dele que ele pode jogar, que ele pode ser um jogador no meio de campo. Se continuar assim, meu amigo, o Pablo Maia vai ficar no banco, não vai voltar. E você, Marcão, o que você achou desse... Ah, e outra coisa, hein, que pouca gente da mídia fala. Menos a 97, menos o blog São Paulo Sempre, menos as redes sociais são paulinas. Tá fazendo 15 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. Se fosse o contrário... Em brasileiro, quando era, em no brasileiro. brasileiro, mas tudo bem. No Paulista já ganhou, tudo, mas no brasileiro é um tabu expressivo, porque o brasileiro joga-se 2 vezes todos os anos. Então, pô, tá... se fosse do outro lado, se fosse o tabu de 10 anos de brasileiro, ia estar sendo muito falado também. Então, acho que é a obrigação nossa, das redes são paulinas, salientar isso.
que não é à toa que a gente vivia falando, pedindo garra, espírito de luta dessa equipe, vontade, e isso a gente viu de novo no Morumbi, Marcão. Então você mete lá no seu blog, lá a valsa das galinhas, pra comemorar os 15 anos lá que os caras... Virou mocinha? O negócio é daquele jeito. Mas com relação ao jogo aí, Perrone, vitória importante, né? A primeira vitória do Crespo aí nessa reestreia, vamos dizer assim, como treinador do São Paulo. É fundamental pra gente sair aí, se distanciar um pouco, numa situação confortável ainda, mas já deixa pra trás um pouco daquele sentimento de entrar no Z4, né? Situação complicada. Depois de 2 jogos ali onde o São Paulo perde do Flamengo no Rio de Janeiro, lá jogando muito mal, empata contra o Bragantino, até citei isso, eu falei, o torcedor do São Paulo nesse primeiro momento vai ter que ter um pouco de paciência e consciência, porque uma coisa é o desempenho do que o São Paulo poderia produzir, em termos do que vinha produzindo antes com o antigo treinador, e a questão do resultado. Você pega o Bragantino fora de casa, o vice-líder do campeonato, você pega o Flamengo fora de casa, que é o líder do campeonato, então eram 2 jogos aí que o São Paulo dificilmente ia conseguir uma boa pontuação. Não conseguiu, mas já contra o Bragantino, na minha modesta opinião, eu já vi uma evolução. E essa evolução, Perrone, passa muito por uma questão, colocar as peças onde elas deveriam estar. O Ferrarese nunca foi lateral direito, na mão do antigo treinador virou. O Oscar nunca foi segundo volante, na mão do antigo treinador virou. Nunca jogou aberto pela esquerda, na mão do antigo treinador virou. O Luciano virou meia. Então são improvisações que a gente via ali que não surtia efeito. E o Perrone falou, por teimosia. Pra mim não é teimosia, pra mim é incompetência. Então quando o cara é incompetente, ele é refém do esquema de jogo, ele vai morrer abraçado com aquilo. Foi dessa forma que ele foi demitido, enfim. O Crespo, ele chega, ajusta o time, coloca 3 zagueiros, muda o sistema tático pra ter o Luciano na dele, pra ter o Oscar na dele e o Ferrarese na dele. Eu acho que num primeiro momento você fazer o óbvio é o que vai começar a surtir efeito e a gente tem visto isso na prática. Pra mim o jogo contra o Corinthians aí foi um jogo bastante sólido do São Paulo defensivamente falando. Teve aquele lance quando tava 0x0 que o Romero sai na cara do Rafael, ele faz uma defesaça, mas o goleiro afinal de contas tá ali pra isso. O São Paulo teve muito mais o domínio do jogo, teve muito mais situações ali do que o Corinthians, apesar do jogo ter sido truncado. E aí conseguiu construir esses 2x0 no primeiro tempo, e no segundo tempo, na minha opinião, o São Paulo fez um jogo ali mais conservador, pensando em manter o resultado e não dar tanta chance assim, já que o Corinthians também não estava tão bem na partida. Com isso, 3 pontos aí, a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, que dá pro São Paulo uma certa tranquilidade para enfrentar o Juventude agora no meio de semana, que é um adversário aí, vamos dizer assim, direto, né, para sair dessa zona incômoda aí. Acho que o São Paulo tem tudo para pontuar bem lá. É verdade. Ô, Bianca, uma das coisas que mais me agradam nesse novo sistema é que o São Paulo finalmente começa a jogar com 2 atacantes, né? 2 atacantes que incomodam os zagueiros. E era algo que me perturbava muito, que o São Paulo de muito tempo, aquele 4-2-4 e... Era um 4 de frente que sempre o centroavante ficava isolado, né? Um 4-2-3-1 e o Luciano voltando, né? E ficava sempre, ou era o André Silva isolado, ou era o Caleri, né? Você concorda que hoje é mais agradável você ter uma dupla de atacantes, né? E que outro ponto você acha que é diferente do que era proposto antes com o Zubeldia? Olha, eu não sou muito do esquema tático, tá? Ah. Eu sei mais falar da arquibancada, da torcida e Então, da minha paixão. Fale daquilo Mas que você tem paixão. outra coisa só que eu quero pontuar do que o Perrone falou, que eu acho que foi muito importante também a entrada do Lucas no vestiário antes, não sei, hoje eu tava assistindo o bastidor lá, e eu vi a forma com que ele chamou os jogadores, o jeito que ele colocou o espírito de guerra, que é isso, é entrar pra ganhar e não tem outra opção. E ele foi destacando o melhor de cada jogador. Então isso eu acho que também, com certeza, faz diferença na cabeça dos caras antes de entrar. Faz diferença, mas se não ganha, não aparece isso aí, né? Não, nem vai no ar do bastidor. Mas eu acho que ele é sim uma peça-chave, mesmo fora de campo, né? Agora, da saída do Zubeldia para a entrada do Crespo, essa diferença, eu acho que ele traz muito mais consistência, né? Do que o Zubeldia, que eu concordo com o Marcão. Eu achava ele muito... Eu não posso falar igual ele falou que incompetente, mas eu acho que displicente, eu acho que é cabeça dura. Mas também fico pensando, era muita cobrança em cima dele, o fato de falarem dos meninos de Cotia, que eu acho que fez errado, logo que ganhou a copinha, talvez ele pudesse usar nos jogos lá com o Velo Clube, que a gente empatou, que, enfim, em casa, e foi precisar dos meninos na Libertadores. E aí os meninos tiveram que estrear no fogo pegando. Então eu acho que foi falta de planejamento mesmo. Eles se planejou de forma errada, pra usar o que tinha, porque agora a gente tá desfalcado e vamos ter que tirar limonada do que temos. Você tá mais tranquila? Agora eu tô mais tranquila. Depois da sua pergunta, não Respirou? tanto. Depois da sua pergunta, não tanto, mas eu acho que eu consegui falar. Não, mas a parte tática não importa. O que importa é o que você vê em campo lá, o que você sente em Mas agora eu tô campo. mais tranquila. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra.
Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Responsabilidade, sendo bem utilizado e sendo fundamental nesses 3 primeiros jogos do Crespo com o São Paulo, né, Chacon? Então, o Luciano, eu acho que é chovendo molhado falar desse cara, porque eu acho que ele é muito importante. Tem um período assim, e eu acho que ele é importante, mas assim como todos os outros jogadores do São Paulo, não pode ser tratado como intocável. Eu acho que tem que ser feita uma avaliação sobre quem está melhor nos treinamentos, nos jogos. Isso forma o time titular, pelo menos deveria formar. Acredito que seria dessa forma o ideal. Mas o Luciano, inegável que nesse momento ele tem que ser titularíssimo. Luciano, Rafael e mais 9, né? Aí você vai ajeitando o time. Mas teve um momento que eu falei, o Luciano me parece, naquele momento, né, um bom reserva. E porque ele não estava bem, não estava legal. O Luciano me parece um bom jogador para o segundo tempo. Hoje não. Mas isso por quê? Porque é a questão do posicionamento, que a gente já estava falando há um tempo, a questão de esquema tático, a questão de onde cada jogador vai ser colocado. E aí ele foi até questionado na zona mista, né, sobre estar um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais à frente. Se eu não me engano, foi o Edu Afonso que fez a pergunta. Ele falou, cara, eu jogo onde me colocarem para jogar, né? Se os caras me colocar para jogar no meio, eu vou falar o quê? Não vou jogar? Eu tenho que ir, né? Só que ele falou meio assim, eu não estava muito satisfeito um pouco mais pro meio, não. Eu quero ir para frente, minha função é outra, né? Ele falou nesse tom, mas assim, admitindo que onde escalar, ele vai. E veja só, que coincidência, parece que tá dando certo, né? 2 assistências, 2 gols, o segundo jogador com maior participação para gols. Estou até anotando aqui, inclusive, as estatísticas, né? Meu material de jogo eu tenho muitos números para me auxiliar, né? Porque, obviamente, você não vai lembrar de cabeça gols, assistências de cada jogador, a gente faz uma colinha para quando a gente faz a transmissão. Mas o André Silva, com essa assistência, chegou a 17 participações para gol na temporada, 13 gols, 4 assistências. O Luciano chegou a 11 gols e 5 assistências, né? Então ele tem 16 participações para gol, é o segundo jogador nesse quesito, né? 32 jogos, o André Silva com 33 jogos, perdão, o André Silva com 35, 2 jogos a mais do que o Luciano. Ou seja, mostra que é isso, cara. Essa é a dupla que vem funcionando. O André Silva, só fazendo paralelo, já funcionava mesmo quando o Calleri era o titular, e ele só ganhou a vaga por conta da lesão do Calleri, de fato, né? O Zubeldia me parecia ter uma preferência pelo Calleri, aí quanto à função, quanto à preferência do treinador também, enfim, é direito dele, ele é o treinador, ele tinha o direito dele, mas o André Silva me parece melhor na temporada, né? Claro que agora não tem como fazer a comparação, porque o Calleri está lesionado e que volte muito bem. Mas o Luciano, na frente, quem diria, se torna alguém muito importante pro esquema ofensivo do São Paulo. E, cara, é um jogador que eu acho que ano após ano continua sendo um jogador muito importante. Tem quem goste, tem quem não goste. Ele é birrento, ele é um jogador que muitas vezes dá trabalho, que toma cartão desnecessário, mas eu vejo ele muito modificado já há um tempo quanto a essa questão das atitudes dentro de campo. Ele continua reclamando? Sim. De forma tão assintosa? Não. Eu acho que ele está muito mais ponderado dentro de campo e isso agrega também coletivamente ao grupo, porque ele toma menos cartão bobo e fica menos de fora, né? Então eu acho que o Luciano merece os aplausos, não só pelos gols, mas atitude dentro de campo e colaboração no elenco, no coletivo. O Luciano é muito importante. E acho que o Luciano talvez seja esse grande exemplo do treinador entender o jogador que ele tem em mãos, o atleta que ele tem em mãos. E veio do Crespo, talvez a melhor definição do Luciano nesses 5 anos que o Luciano está no São Paulo. O Crespo falou que o Luciano é um jogador anárquico. Porque ele, porque ele não tem muito a posição. Não existe. Muita gente já falou, não lembro quem trouxe essa definição, também falou a posição Luciano. Que não é um segundo atacante, não é um meia, não é um centroavante. É um cara que joga perto da área, que tem liberdade para se movimentar, que vez ou outra aparece atrás para ajudar a armar o jogo, e vez ou outra está na frente para finalizar. Então é um jogador que é complexo de você entender e de você utilizar bem. Pelo menos nesse momento, o Crespo parece compreender o melhor lugar para o Luciano, né, Ilcim? Você concorda?
Não, e o Luciano fez um movimento importantíssimo nesse jogo, né? Que foi jogar ali nas costas do Martinez. Eu acho que essa posição anárquica, como o Crespo disse, fez total diferença no jogo. Só que eu acho que o Crespo, além de fazer o bem pro Luciano, ele tem que fazer uma coisa que a gente já havia cobrado do Zubeldia também, que é tomar cuidado com a quantidade de jogos, né? O Luciano completamente participativo, o André bem, todos bem, mas, cara, contra o Red Bull, cara, quase que 7 jogadores tiveram cãibra. No jogo contra o Corinthians teve uma exigência. Agora lá em Caxias contra o Caxias, Renan? Contra o Juventude? Caxias, né? Caxias contra o Juventude. Então ele vai ter que começar a prestar atenção. Eu acho que ele vai ter que começar a escolher as batalhas que ele vai querer ir para ganhar e vai querer ir para dar uma segurada, porque vai ser importante, porque, cara, jogo até dia 21 de dezembro agora. Então, para a gente não perder o nosso artilheiro hoje, a nossa referência em gols, para não perder o André participativo, o próprio Marcos Antônio que volta de lesão muscular, o Bobadilha que saiu com cãibra também, que saiu muito cansado, cara, ele vai ter que tomar um cuidado ali. Eu acho que na ala esquerda tá tranquilo, dá para revezar ali 2 cada um, o Wendel e Enzo. Na direita só tem o Cedric, que já tá, muitas vezes ele aparece, tá bem exausto. O sistema defensivo, eu acho que a galera ali, eles conseguem controlar um pouco mais, mas o meio-campo e o ataque, onde eles são mais exigidos, ele vai ter que ter esse nível de atenção também, para a gente não acabar perdendo mais jogador. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora explicar. A diretoria decidiu, em comum acordo com o Hernan Crespo, de que apostará no Mike neste momento para ser reserva do Cédric Soares na ala. Até há um entendimento de que o fato dele poder atuar como ala nesse sistema com 3 zagueiros pode facilitar a adaptação dele, porque se ele jogasse numa linha de 4, ele sendo lateral, ele poderia ter mais dificuldades, principalmente defensivas, mas quando ele vai ter proteção, o São Paulo decidiu apostar no Mike, vide a sua dificuldade de encontrar um novo lateral direito no mercado. O São Paulo foi buscar, São Paulo buscou, conversou com vários nomes e a ideia era buscar um lateral físico e ofensivo, mas o São Paulo não conseguiu fechar com ninguém, enfrentando dificuldades financeiras, dando exemplo, por exemplo, do Brian Carabali, que era o lateral lá do Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo chegou a ter um acordo com o jogador, mas ele não conseguiu a liberação porque o Barcelona queria grana. Então o São Paulo não conseguiu encontrar nenhum nome para sua lateral. Então vai haver uma mudança de rota. Com a lesão do Oscar, o São Paulo entende que precisará de um novo meia, até porque esses 2 meses de ausência do Oscar serão muito, muito importantes para o restante da temporada. Então o São Paulo vai analisar um novo meia para essa vaga do Oscar, até porque também supre a saída do Alves, que acabou sendo negociado, então o São Paulo decidiu, mudou a rota. Antes era um zagueiro e um lateral direito, agora é um zagueiro e um meia. E aí, com isso, o São Paulo pega esse zagueiro que ele tinha e vai querer como se fosse um novo Ferrarese, um Juan Tressoldi, por exemplo, que seria um zagueiro que pode atuar no sistema com 3 zagueiros, mas que em determinado momento pode quebrar um galho atuando como um lateral. Porque o São Paulo não tem grana, por exemplo, o São Paulo precisa de mais um 9, porque o Rian se machucou, o São Paulo precisa de mais um segundo volante, talvez, mais um zagueiro, mais um lateral direito, o São Paulo precisa de peça, só que não dá para trazer todo mundo, então o São Paulo tem que escolher. Então aí o São Paulo decidiu mudar a sua rota, vai buscar esse meio campista e com isso vai abrir mão de um novo lateral direito, apostará no Mike, e aí vai ver um zagueiro que possa atuar pela direita. Com isso, o São Paulo não deve avançar no momento com o Puma Rodrigues, é o nome que vai ficar de stand-by. São Paulo ainda não descarta 100% a sua contratação, mas afirma que neste momento não vai avançar por nenhuma contratação do Puma Rodrigues, até porque teria que esperar a rescisão contratual dele com o Vasco, e tem uma reunião marcada só nos próximos dias, então isso deve se desenrolar ainda até pelo menos o fim de semana, mais tarde da outra semana, e o São Paulo não consegue esperar nesse momento. Então, o Puma Rodrigues fica de stand-by, essa ideia de trazer um lateral direito ofensivo também fica por fora, e agora o São Paulo aposta no Mike e decidiu que vai ao mercado em busca de um zagueiro que faça também a lateral e de um meia um pouco mais ofensivo até com o Oscar. Não seria características exatas do Oscar, seria um meia ali que
penetre a área, um meia que chegue na área para finalizar, um meia que possa concluir jogadas. E aí, tudo isso partiu na última segunda-feira, em reunião ali que toda segunda-feira o São Paulo faz, né, o seu departamento de futebol com a comissão técnica, e decidiram agora essa mudança de rota na janela de transferências. O que você acha desse movimento? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, Hernan Crespo quer fazer do Luciano o grande protagonista do São Paulo nesta temporada. Quando o Hernan Crespo ele chega ao clube e ele conversa com a diretoria, ele vê que ele tem à disposição o Lucas e o Oscar, a ideia inicial do Crespo era montar todo um sistema que favorecesse o Oscar e o Lucas. A gente pode, nas ideias que a gente conversou e entendeu ali de cenários com várias pessoas que trabalham ali com o Crespo, pessoas também do São Paulo, era que a ideia inicial do Crespo seria uma dupla de ataque, por exemplo, o Lucas e André Silva, e o Oscar como um meia, como ele vem jogando neste momento no São Paulo. Então, nesse sistema de jogo que ele vem jogando, o Lucas estaria na vaga do Luciano, então era bem provável que o Luciano não fosse titular. Era óbvio que o Crespo conta com o Luciano, o Crespo iria fazer de tudo também para o Luciano se sentir importante, ser uma peça crucial dentro do elenco, mas no planejamento inicial o Luciano não estava entre os titulares. A ideia era justamente ter o Lucas Moura por ali. Só que aí agora, sem o Oscar e sem o Lucas, o Crespo quer potencializar o Luciano, quer fazer com que o sistema de jogo favoreça o Luciano para ele ser esse segundo atacante anárquico, como o próprio Hernan Crespo falou, esse segundo atacante inquieto, que causa o caos lá na frente, que não para um minuto, que está sempre buscando o jogo, que está sempre buscando a bola, que está sempre penetrando na área para poder finalizar. Então o Crespo quer montar esse sistema, quer que o Luciano fique cada vez mais confortável nesse sistema, para que, é óbvio, né, um time de futebol hoje não é, acho que em nenhuma parte do mundo é voltado somente para jogar em cima de um jogador, não é isso. Mas a ideia é fazer um sistema que seja produtivo dentro do sistema de jogo e das ideias de jogo que o Crespo quer, só que alinhando tudo isso também potencializar o Luciano. Até porque, na reunião, inclusive da torcida independente tricolor em relação à comissão técnica, que teve o Muricy, que teve também os jogadores, a torcida organizada deixou claro para o Luciano que ele tinha essa responsabilidade, né? E não foi num tom de pressão, foi até num tom de incentivo. A torcida organizada deixou claro para o Luciano que estava em sua responsabilidade ele ser esse protagonista, ser o Hernanes de 17. Aquele cara que, óbvio, o Hernanes ele foi a grande figura, mas é óbvio que naquele time, em 17, várias peças também foram importantes. Teve o Petros, que também foi uma figura importante, o Cueva em alguns momentos também conseguiu ajudar, então até o Trellis chegou a ter o seu momento de protagonismo naquele time de 17, aliás, o Trellis foi 18, se eu não me engano, mas naquele time de 17, o Chaves, por exemplo, se eu não me engano, era uma peça que também era importante. Então o São Paulo naquele ano de 17 teve várias figuras que acabaram sendo importantes para o time acabar saindo daquela situação, mas teve uma figura central que foi o Hernanes. Então a ideia seria transformar o Luciano nessa figura e obviamente potencializando o atleta, porque dentro desse time é o atleta que pode desequilibrar, é o atleta que pode trazer mais pontos, é o ponto-chave, é o ponto crucial do São Paulo para buscar as vitórias, você ter um Luciano potencializado. São 2 jogos com o técnico Hernan Crespo que o Luciano jogou, são 2 gols e 2 assistências, 4 participações em gols. E a ideia é manter essa média ou até melhorar ela. E o Moreira? Por que o São Paulo não busca o Moreira de volta? Não busca o Moreira de volta porque está aqui a informação, o Porto já está se programando, se projetando para a permanência do Moreira por mais tempo lá no futebol europeu. Até surgiu nessa segunda-feira a lista do Porto para a pré-temporada, né? Depois ali da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Porto tiveram férias e aí agora começaram os trabalhos, aí teve um comunicado do Porto divulgando os relacionados para a pré-temporada. O Moreira tinha se reapresentado na semana passada no Porto B, já estava treinando e aí agora vai sair lá do time B e vai para o time profissional.
E aí depois disso a gente foi conversar com algumas pessoas ali, né, que a gente tem contato, que a gente conversa bastante. O Moreira é agenciado pela Rock Nation, que é a única empresa que pode falar abertamente e publicamente em relação à situação do Moreira. E aí a gente foi tentar entender esses cenários, e já há um sentimento ali, uma certa informalidade, né? O Porto comunicou de maneira informal o staff do Moreira de que vai realizar a compra do Moreira ao término deste ano. O Moreira ele está emprestado ao Porto até dezembro, só que a temporada europeia vai até o meio do ano que vem. E aí o Moreira foi comunicado de que ele faz parte dos planos de toda a temporada, não somente neste momento para tapar buraco, algo nesse sentido. O Porto fez uma pequena reformulação no seu elenco e conta com o Moreira para a temporada regular, para a temporada com o time principal. Então, o São Paulo deve ser acionado nos próximos dias para ser vai afirmar um documento formal do Porto comunicando ao São Paulo de que irá realizar realmente essa opção de compra. A opção de compra está em 2,5 milhões de euros e o Porto vai acionar esse gatilho aí ao término desta temporada. Então o São Paulo deve vender o Moreira, que está emprestado até o término deste ano, não voltará a vestir a camisa do São Paulo, vai ficar no Porto, será uma peça importante lá para o Porto, vai começar depois do seu período de adaptação na equipe B do Porto, ele ficou lá um tempinho se adaptando à cidade, à cultura e tudo mais, e aí agora o Porto vê ele como um prospecto, que foi essa palavra aqui que me foi utilizado. Um prospecto muito grande, até porque ele é convocado de seleção portuguesa, ele é um jogador que tem histórico na seleção portuguesa, então é um jogador de futuro. O Porto acredita que terá um bom investimento em relação ao Moreira, então por conta disso o Porto vai comprar o Moreira ao término deste ano. Aí fica a ver, né, o que o São Paulo vai fazer em relação a essa venda do Moreira. Se essa cláusula será acionada em dezembro, o São Paulo vai jogar a grana do Moreira para o balanço de 24, ou se vai jogar de 25, melhor dizendo, perdão, ou se vai jogar esses valores do Moreira só lá para o balanço de 2026, que será